Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Eu sou Cláudia Cardillo e hoje eu estou com Mariana Parada. Mariana, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Que estou adorando. delícia ter você Obrigada. aqui. Antes de começar, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores, que são a Tânia Vieira Joias, que traz luxo, qualidade e beleza, a Casinha de Cílios Paulista e a garrafa de terapia vibracional Aqua Quantum, que modifica a informação que a gente traz para dentro da gente. Então, para você que tem interesse em adquirir com os cupons profissionais, entra lá no meu site www.claudiacardillo.com.br/parcerias, adquira com desconto e ainda você ganha o meu e-book Comunique-se com Alma. Mariana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que gostoso. Olha, foi difícil trazer essa mulher para cá, né? hein? Eu tô fora de São Paulo agora, mas eu falei, eu vou dar um jeito. E a gente conseguiu conciliar Que as cidade agendas. que você mora? É Valinhos. Valinhos é muito próxima daqui. Eu tenho pertíssimo. família que mora lá, é pertíssimo. Porém, a gente precisa pegar a estrada, fica sujeita a entrar em São Paulo, né? Sim, E eu entendo aí que você também tem uma agenda que te proporciona isso, né? Para poder estar fora de São Paulo e voltar para cá o tempo todo. Mariana, conta para o nosso público. Nós estamos transmitindo para a Rádio Vibe Mundial e Astral TV. Conta para o nosso público quem é você e como você chegou até aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Eu sou a Mariana Parada. Eu sou consteladora familiar e mentora, né, de pessoas, mulheres, casais em geral. E eu trago a visão sistêmica por trás das coisas. Então, assim, tudo que envolve os sistemas que a gente pertence à nossa família, às nossas organizações. Então, eu falo que hoje, assim, com o que eu acumulei na minha mochila, né, da carreira, de ferramentas, hoje eu trago esse autoconhecimento para que a gente possa ir na causa, né, e trazer soluções para viver uma vida extraordinária. Você trouxe uma questão aí que é extremamente importante. Você falou do pertencer à família, pertencer à organização, né? E a gente precisa pertencer. Essa sensação de pertencimento é o que faz com que muita gente se motive para levantar de manhã. Outros entendem que a missão de vida é mais importante, o propósito, mas o pertencer a alguma tribo é extremamente importante, né? É a maior necessidade de todo ser humano. A gente precisa se sentir parte, né? Desde o nascimento até a vida adulta, a gente fica buscando. Né? Isso é muito gostoso. Buscando, né? se identificar, né? É o vínculo, né, que nós temos. Essa é a principal lei que eu trabalho através das constelações familiares, é o pertencimento. Que gostoso. E é uma terapia fantástica, né? A constelação, ela é maravilhosa. Eu gosto muito e entendo que a terapia, ela traz uma visão de antepassados ou de situações que ocorreram na família, né? Com relação à carreira e organização, que são extremamente importantes de serem limpas para que a pessoa, tirando aquele remendo, né? Aquela parte que ficou ali muito forte, vibrando e ressoando, comece a dar um novo sentido para as vidas, né? Isso é muito importante. Exatamente. E você tem diversas formações, né? Eu quero que você fale um pouco, porque você tem formação em constelação sistêmica, PNL, analista comportamental, tem o MBA em gestão de negócios. De que forma que você combina todos esses saberes para influenciar a sua abordagem empreendedora como terapeuta? Perfeito. É uma colcha de retalhos, né? Eu sempre que falo colcha assim, maravilhosa, né? Isso é fantástico. Eu sempre falo que a gente não descobre o nosso propósito, a gente encontra, né? Ele tá já, né, assim, gritando pra gente ao longo da vida, desde pequena, né? Então, o que aconteceu comigo, eu sempre empreendi, eu sempre gostei de empreender, eu tenho um lado, né, uma veia empreendedora que vem de lá de trás, lá dos antepassados. E num dado momento da minha vida, há uns 10 anos atrás, eu passei por um grande desafio que foi um divórcio. E naquele momento eu me questionei, eu falei, nossa, quais são meus sonhos, né, do indivíduo, né, assim, os Quem meus. eu sou, Quem né? eu sou? E para mim, foi um renascimento, uma reestreia, né? E aí eu comecei a buscar autoconhecimento sem parar. Então eu comecei pelo coaching
e me apaixonei, que foram onde vieram várias respostas. E o coaching, ele traz exatamente isso. Ele traz a maneira certa de se perguntar para poder receber aquela resposta que a gente quer receber, né? Isso. Eu também fiz coaching e já fiz várias vezes, porque o processo de rever, ele também é importante. Cada hora vem um insight porque a novo. gente vive décadas, né, fazendo a mesma coisa, então a gente precisa rever essas situações, né? E com isso, quando você começou, a trazer essa questão do autoconhecimento, você desenvolveu uma terapia, é uma metodologia. O que é o MAR Desenvolvimento Sistêmico e quais foram os maiores desafios para que você pudesse trazer a terapia da constelação familiar para o Brasil? Perfeito. É uma metodologia hoje, né? Eu tenho um programa, né, de mentoria e também imersões de autoconhecimento. Olha, que legal. E o grande diferencial, né, quando eu coloquei, né, a cereja do bolo, que é a visão sistêmica, a inteligência sistêmica, foi porque eu estava cansada de resultados rasos, assim, até com os meus clientes mesmo. Eu falava, puxa, mas ainda não tem uma transformação completa, ainda falta algo. Então, foi o que eu pratiquei na minha vida, que eu falei, agora essa vai ser a minha, vamos dizer assim, o meu segredinho do meu método. Você falou de cereja do bolo, mas por que MAR Desenvolvimento? Tá, veio de uma inspiração de um oceano de possibilidades. Né? E tem uma frase minha que até está no meu escritório, você deve ter visto lá, que é: separados somos ondas, juntos somos mar. Que eu percebo que as minhas grandes mudanças foram no coletivo, né? Com os desafios de relacionamentos na empresa, com as equipes. Então, eu sempre cresci com o outro. Então, para mim, esse mar, ele vem com essas possibilidades de estar no coletivo, trazer a consciência coletiva que vem das constelações. Eu sempre fui muito apaixonada pelo mar. E quando eu cheguei no espaço dela e vi, né, esse acolhimento das cores terrosas, né, num primeiro momento, depois das frases escritas na parede, né, eu me senti pertencente àquele lugar. Porque eu gosto muito dessa dinâmica, né? A neuroplasticidade, ela explica muito isso, né? Que a gente precisa de diversos estímulos para que o nosso cérebro vá interpretando aí quais são os caminhos, né? E eu gostei muito, me aproximei de você em função disso, passei a olhar para o teu Instagram com um olhar diferente, né? Mais diferenciado. E eu vi você falando sobre isso e me chamou muita atenção, né? Falando agora um pouco sobre negócios, né? Como é que você conseguiu crescer os seus negócios? Houveram alguns gargalos invisíveis aí que você percebeu, bloqueios internos. Como é que você mudou tudo isso e conseguiu desenvolver? Perfeito. O seu negócio? Eu sinto que, para mim, foi entender o que seria um esforço inteligente, né? E não, às vezes... Porque a pessoa que cuida de pessoas, normalmente tem um viés de salvadora e, às vezes, faz simplesmente pelo amor, né? Ou se deixa levar pela situação, ou cuida do outro, porque é mais fácil olhar para o problema do outro. Passa da frente o outro para não olhar para si, né? Salva as baleias, mas não dá 2 voltas dentro de casa, não é isso? Exatamente. E você fez diferente, né? Você olhou primeiro para você, entendeu qual era o seu momento, para depois você passar a atender as pessoas, né? E precisei errar muito, né? Então, assim, já são quase 10 anos nessa área. E no início eu fazia assim, simplesmente faria de graça pelo propósito. Então, foi realmente coletando essas informações. Então, para mim, o que ajuda demais é um esforço inteligente de ver quais são os produtos principais e que realmente vão levar a ter uma empresa lucrativa, né? Porque se não virar ONG, a gente não consegue, né, sobreviver. Presta atenção, vem para cá para essa entrevista, abre o seu coração para ouvir o que ela vai trazer agora. Um segundo ponto é a técnica em si. Então, assim, hoje é pré-requisito. Eu não tenho que nem perder tempo falando que uma pessoa tem que ser boa tecnicamente, né? E nessa área em específico, tem de tudo. As pessoas estão misturando tudo. Então, assim, a constelação pura que veio do Bert Hellinger, hoje, para você ter uma ideia, as editoras estão falindo, porque ninguém compra mais a bibliografia que é a fonte. Você acredita que isso seja aqui no Brasil?
Porque o povo brasileiro tem isso, Tem né? isso. De adaptar a nossa cultura, a nossa Tem, faz uma regionalidade. miscelânea. Faz uma miscelânea, vai juntando aí várias terapias. Exato. E sai uma terceira. Não era aquela original, não é aquela que ele E se imputou perdeu. informações. E se Exato. perde. Você acha que a constelação já está passando por isso no Brasil? Já está passando por isso. Então, assim, a gente tem muita gente entregando algo bem diferente do que é a constelação original e pura. Então, para mim, uma segunda chave é o conhecimento contínuo, é não parar. É ler mesmo a moda antiga, comprar a origem, né? E a gente tem falado muito aqui no programa sobre isso, né? Que resgatar a leitura e voltar a estudar é extremamente importante para você se qualificar na sua profissão e na sua carreira, né? Participar das conferências da área. Então, assim, o conhecimento contínuo é o segundo ponto que não dá para, né, 1, 2 vezes por ano tem que reciclar. Qual é o tipo de constelação que você usa? Porque existem vários métodos, né? Com os bonequinhos e colocar os bonequinhos na água. Com as mandalas de pessoas, né? Como que você faz? Eu faço a original com pessoas. Essa é a, vamos dizer assim, é a mais potente, né? Nada substitui pessoas, nem bonecos, nem cavalos. Porque né? pessoas sentem emoções, né? É outro nível que a gente tem de percepção, amplia demais. Mas eu também faço, porque eu atendo pessoas do mundo todo, faço o método adaptado, que é com bonecos, e tenho ótimos resultados. Mas nada se compara as pessoas. Então, eu atendo tanto no formato grupo quanto individual e respeitando ali a logística de cada um. Então, para eu poder atender mais pessoas, eu faço no online também com bonecos e funciona com âncoras mesmo, que pode ser, né? A gente fica de pé, no online funciona muito bem também, mas queridinha do coração, um grupo com pessoas. Eu já ouvi falar muitas vezes que uma pessoa que se voluntaria para trabalhar numa constelação de alguém, ela pode trazer, puxar problemas de gerações passadas dessa pessoa e isso permanecer com ela. É verdade? Isso é mito? Não, isso é mito. O que pode acontecer, tá? O que pode acontecer é que a pessoa se identifica com algo que tem ressonância com as questões dela. Então, ninguém leva o que é do outro. E ela fica E aí ela mexida fica, por exatamente, dentro, né? ela fica identificada. Então, eu sempre falo, um grande diferencial do meu trabalho é que eu dou essa orientação antes, eu preparo as pessoas para estarem no campo. Isso é extremamente importante, porque você que está nos ouvindo, busca ajuda, chega lá, caído de paraquedas, né, dentro da situação que está acontecendo, não sabe nem o que você vai fazer, é de se tomar cuidado, né, de se prestar atenção, porque hoje existem terapias que muitas vezes a pessoa chega na frente do terapeuta, ela realmente não sabe o que vai acontecer. Então, é melhor a pessoa se orientar antes e você ainda passa essa orientação lá também. Sim, né? tem um preparo, né? Tem um preparo. Então, assim, do mesmo jeito que eu entro numa constelação como representante ali, né, para trazer uma percepção de alguma, né, das pessoas, das emoções que estão sendo vistas, eu saio na mesma forma. Só que para isso eu preciso da condução de um constelador, de uma pessoa experiente que faça todo esse acompanhamento. Até porque o olhar do observador, quando você afasta e olha para o centro, você vê de uma maneira diferente. Total. Né? Isso. Isso é muito gostoso. Eu quero que você diga agora se tem algum case de alguma pessoa que te impressionou ou que foi mais importante para você porque você também se identificou e que isso ressoa na sua vida ainda. Tenho, até estava contando para a Camila, eu tenho uma cliente, ela chama Ruth Damares, até me arrumo no espaço dela, visagista. Você conhece ela? Não conheço, mas Ruth, quero te conhecer agora, já fiquei curiosa. A Ruth, eu acompanho ela como mentora há muitos anos, já dei treinamentos no espaço dela, que é um cabeleireiro visagista. E desde que era um salão desse tamanhozinho, em Moema, eu era cliente e me tornei mentora da Ruth. E a Ruth, uma mulher cheia de sonhos, muito empreendedora. Ela e o marido, né, são sócios, o Maurício. E ela foi junto comigo desenhando esse projeto de ampliar o negócio dela. Hoje,
Eu até falei, eu fico emocionada quando eu saio do espaço dela, porque tem 3 andares, 50 E colaboradores. tem energia sua ali também, né? Tem. Você foi Eu vibrei responsável, junto né, ali. por essa expansão. E ela me surpreendia porque é aquela pessoa que sonhava alto, uma ambição muito saudável, sabe? Assim, aquela mulher realmente empreendedora. E o que aconteceu? Ela não tinha filhos antes de começar a nossa mentoria, sempre com viés sistêmico, eu sempre olhando para tudo que envolve, né, o sistema dela, organizacional e... Explica para quem está nos ouvindo o que é o olhar sistêmico. Tá. O olhar sistêmico é nós Olha pra aquela olharmos câmera. para tudo que influencia, né, a nossa vida. Então, desde a nossa família de origem, nós viemos de um sistema que nós pertencemos, né? Pai, mãe, avós, bisavós. E também na organização tem um sistema, tem um fundador, né? Então, a gente é impactado o tempo todo pelos nossos sistemas, pelas influências, pelas crenças, comportamentos. Então, a gente, quanto mais consciência nós temos desses padrões, mais livres a gente pode ser, mais diferente a gente pode fazer e cumprir nosso destino, né? Nossas escolhas, né? Então, a Ruth é um exemplo. Ela é um exemplo disso. Então, ela ampliou. Ela hoje está grávida do 2º filho. E, na época, ela tinha as dúvidas dela, se queria ou não. E eu fui a pessoa que trouxe o olhar tanto para a vida pessoal, para o bem-estar dela e também para a empreendedora nata que ela sempre foi. O que muda na vida da pessoa a partir do momento em que a pessoa constrói com planejamento, organização e estrutura? O que muda é você escolher primeiro a vida que você quer ter para depois o trabalho que encaixa. Então você sonha primeiro para Isso. depois você chegar lá, né? Isso. E quando você chega lá, qual é a sensação que a pessoa tem? Olha, eu sinto que a gente vai estar sempre buscando, né? Assim, ali na pirâmide, a gente vai buscar a realização. Ela sempre tem uma parte que falta. Somos seres faltantes, né? Porque Mas tem pessoas, Mari, que quando atingem o objetivo, é como se elas perdessem o interesse. Você conhece alguma pessoa Conheço, assim? conheço. Certamente você conhece, porque as pessoas elas são muito volúveis. Sim. Então, durante muito tempo, você passa a andar do lado da pessoa, ela quer aquele objetivo. Quando ela chega... Tá olhando já para o próximo. Tá olhando para o próximo e não comemora as vitórias que ela tem naquele momento, né? Isso não é positivo para a pessoa. Não é saudável, né? Não. Eu sempre falo, a gente precisa passar pela etapa da celebração, né? E da gratidão, né? Olha, puxa, que maravilha, para poder sim continuar indo. É um movimento para o mais, né? Na constelação a gente usa muito esse termo. Ou eu estou para o mais, ou eu estou para o menos. Ou é mais vida, ou eu estou no movimento de morte. Não existe o meio do caminho, né? Então, o caminho do meio na constelação não existe? Não existe. Então, é ou para um lado ou para o outro, mas pro você tem menos. que fazer uma escolha. Exato. E para ser para o mais, eu preciso celebrar o que eu conquistei aqui. Eu preciso estar bem aqui, né? Apaziguada no meu presente, para eu poder olhar para o futuro. E toda vez que a gente tem consciência, parece que a gente vai ancorando, sedimentando e fazendo download de outras informações futuras, né? Então, celebrar, comemorar é muito importante para que você continue naquele estágio de evolução. E nós estamos sempre em evolução. Né? A gente não... No planeta em que nós vivemos, cada dia é diferente do outro, cada década é diferente da outra. Então, a gente está sempre em evolução. Aonde a gente vai chegar, onde e como, ainda não sabemos. Mas nós estamos caminhando para alguma coisa no futuro. E na vida pessoal e organizacional é a mesma coisa, né? Com certeza. Está sempre... estar aberto ali para... Eu falo que é ter olhos para ver aquilo que se apresenta, para poder, puxa, e agora? O que eu faço com isso? Esse presente que apareceu para mim, né? Então, esse eu sinto que é o caminho para o mais, que todos nós temos tudo o que precisa. Ninguém nasce com menos, né, recursos. Mas é quem está captando, quem está ali, ó, e pega. Porque a abundância, ela está disponível. No universo. Mas nem todos estão prontos para pegar, né, para agarrar. Ó, isso aqui é meu. É uma questão de mudança de mindset também. Total. Né? A pessoa se sente... responsável pelo futuro dela, mas ela se sente merecedora também, né? Para que ela possa
pegar o que ela tem no momento, né? E falando de futuro, quais são os próximos passos para o MAR Desenvolvimento Sistêmico, que agora eu descobri que é uma metodologia e não uma terapia, e quais são os seus planos de expansão e novas frentes de atuação? Perfeito. Tem grandes novidades aqui acontecendo. A MAR, ela foi incorporada na BSG, que é a empresa do meu marido. Ele é hoteleiro, né? E essa empresa, ela trabalha com eventos, com hotelaria e agora o braço de desenvolvimento humano. Então, Uau, a MAR... que fantástico foi isso, um né? mix bem interessante. Já acontecia isso, a gente sem perceber, a gente já estava fazendo isso com as nossas imersões, né, para casais, onde eu unia ali a minha expertise de autoconhecimento, ele com a hotelaria e com o know-how de eventos, né? E agora a gente resolveu unir as forças. Eu tinha a minha equipe separada da dele, nós unimos numa empresa só, que é a BSG, e mantenho a minha mentoria sistêmica. Eu também mantenho meus encontros de constelação mensais, só que o que é a grande novidade chama o poder do casal. É uma imersão de um dia, onde nós vamos chamar casais empreendedores que queiram unir seus propósitos, né? Nós temos um método que é baseado na fé, no amor e na prosperidade. Então, nós vamos trazer esses casais aí para perto para poder ensinar essa metodologia que é baseada nas constelações sistêmicas, na própria neurociência, trazendo reprogramação de crenças, trazendo também a parte de evolução espiritual e emocional. Que legal isso, porque hoje a gente tem, e a gente percebe que isso acontece muito, o empreendedorismo em família. Né? Muitas vezes ele começa informalmente numa família que começa a empreender juntas, né? Na cozinha de casa, no escritório, no jardim de casa, e a partir daí que forma-se a estrutura da empresa, né? Isso. E então o que você está trazendo é que quando a pessoa tem essa consciência do que ela quer formar, é mais fácil se planejar antes, é isso? Sim, eu percebo que assim, quando eu falo de casais, né? Muitas vezes o problema ele não está no indivíduo, o problema não está no casal, ele está no indivíduo. Então, a ideia de unir propósitos é que cada um encontre o seu lugar, né? Então, eu como indivíduo, o outro, e a gente possa somar, né? Então, esse projeto ele nasceu de uma missão minha e do Bruno, que veio desde, a gente está aí há 10 anos juntos, né? E veio, a gente falou, puxa, a gente sem perceber, a gente influencia alguns casais, eles querem saber, né, como que a gente faz para nossa casa ter harmonia, quais são os nossos rituais, nossos hábitos. Então, isso começou informalmente e, de repente, a gente falou, puxa, vamos fazer. Se tornou um projeto, Se tornou. Né? Que gostoso. Nasceu isso, em 2023, né? uma primeira imersão que a gente fez e foi muito bem. A primeira já nasceu já prosperando, chamava Amor e Chama. Ela ainda continua, ela é o próximo passo, né? Depois da imersão, o poder do casal, tem uma continuação mais longa, que é de 3 dias, né? E aí agora a gente criou esse um pouco mais pocket, né? Uma imersão de um dia, para o casal já sair de lá com algumas ferramentas. Transformado, curado, né? E com novos planos para o futuro, né? Isso. Mari, a gente está chegando ao final da nossa Ai, entrevista. que pena. Olha que papo muito fantástico bom. que a gente está tendo Muito aqui. bom. Eu estou adorando, muito também, gostoso. Eu também. Dentro do que você está trazendo, eu quero que você, para encerrar, dê dicas para esses casais, porque eu percebo o quanto vocês mudam a vida das pessoas com isso, né? Que podem ajudar no dia a dia dentro do empreendedorismo familiar. Perfeito. A minha primeira orientação para casais é assim, busquem individualmente, né, a sua missão, né? Procurem encontrar essas respostas. Puxa, para quê? Qual marca eu quero deixar, né? Como que eu impacto as pessoas ao meu redor e elas saem transformadas? E com essas respostas, né, já mais firmados no seu eu, vamos dizer assim, a gente pode somar através do casal, no nós, né? Então, a primeira coisa é busque individualmente, busque, por exemplo, a constelação familiar, ela traz muita clareza de onde estão os seus enroscos, seus nós, aonde que você não está vendo. Vá buscando, né, essas soluções e depois o casal acaba sendo consequência, que fica muito mais leve. Então, essa união de 2 propósitos, quando gera um resultado exponencial.
é onde 1 mais 1 dá muito mais que 2. Né? É, porque a partir do momento em que a pessoa sabe quem ela é e ela é satisfeita, plena com ela mesma, o que tem em torno cresce naturalmente, né? É muito gostoso isso. Mari, deixa as suas mídias sociais para quem está nos ouvindo poder te encontrar também. Claro. É marianaparada.oficial no Instagram. E vai ser uma alegria poder ver esse programa, continuar aqui acompanhando você, Cláudia. Parabéns. Que muito delícia obrigada. Conversar com você. Muito que leve. gostoso, eu fico muito feliz. Muito obrigada por você ter vindo. E realmente foi assim desafiador trazer esse assunto para cá. Era um assunto que eu queria abordar porque a gente percebe o quão importante é, né, para que a gente possa levar mais conhecimento para os empreendedores empreenderem com alma, não é verdade? É isso mesmo, com propósito, com alma. Então de é dentro isso. Para fora. Muito obrigada. Obrigada a você. E para você que está nos ouvindo, me siga nas redes sociais, @Cláudia Cardillo Oficial e Carreira e Suas Vozes, para acessar mais conteúdos como esse. Até o próximo episódio. Você acabou de ouvir um programa da Madrugada Astral. Agora uma pausa bem rápida e logo